Meus amados irmãos, que a graça de Jesus possa, de forma muito abundante, ser derramada nos nossos corações nesse dia de hoje, dia que nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, dia que nós celebramos ao nosso Salvador, por ter nos amado a ponto de ter entregue sua vida na cruz e nos amado ao ponto de ter vencido a morte e nos dá a esperança da salvação. Vamos nessa manhã continuar aprendendo do ensino de Jesus contido no Sermão do Monte, e vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus capítulo 5 e vamos ouvir a leitura do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1, nos diz assim a palavra de Deus, que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós somos gratos ao Senhor por tua bondade, que nos tem sido revelada a cada dia, por tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã, por essa oportunidade de podermos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nos reunirmos aqui nesse lugar para celebrar a tua criação, para celebrar a tua redenção nas nossas vidas, ó Senhor, para bendizer o teu nome, por todos os benefícios que o Senhor tem usado para com o teu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de estar diante do Senhor nessa manhã, pelo privilégio de podermos cultuar o teu santo nome, exaltar os teus atributos, tua beleza, tua santidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por poder também chegar diante do Senhor, nós, pecadores, pessoas caídas, e poder confessar ao Senhor as nossas culpas, os nossos pecados, e receber do Senhor o consolo do perdão, que pode nos ser dado tão somente por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Louvado seja o teu nome, porque podemos também abrir a tua palavra, ter a assistência do teu Espírito para iluminar a nossa mente e falar ao nosso coração, para que as nossas vidas, ó Senhor Deus, sejam santificadas, sejam transformadas. Muito obrigado, porque o teu Espírito opera em nós, molda o nosso caráter para sermos parecidos cada vez mais com o teu Filho Jesus. Abençoa-nos nessa manhã, fale de forma profunda aos nossos corações, desafia-nos, ó Senhor Deus, a viver uma vida santa na tua presença, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para que o teu nome seja conhecido na terra, Senhor Deus. Abençoa-nos e nos assiste com o teu Espírito nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai querido, amém. Meus amados, nós já temos aprendido algumas coisas sobre esse texto do Sermão do Monte. É a introdução àquilo que nós conhecemos
dos ensinos de Jesus com os seus discípulos. E as bem-aventuranças nos trazem ensinos preciosos de como deveria ser manifestado em nós a obra do Espírito Santo da regeneração, como alguns sinais ou algumas marcas ou algumas características deveriam se manifestar na nossa vida, no nosso caráter. Nós temos aprendido com vocês aqui que Jesus está fazendo um contraste e ensinando aos seus discípulos que ele esperava dos seus discípulos atitudes diferentes do que as multidões que o seguiam. E que as multidões seguiam a Jesus por aquilo que ele podia proporcionar a eles. E Jesus está, de certa forma, repreendendo essa motivação, dizendo que os discípulos deveriam seguir Jesus não por aquilo que ele possa oferecer para eles, no que diz respeito aos benefícios imediatos de cura, de alimento ou de bênçãos materiais, mas seguir Jesus por aquilo que ele é e manifestar na vida as operações do Espírito Santo que produzem diferença na conduta e no caráter daqueles que foram regenerados. E que os discípulos deveriam olhar para a palavra de Deus como um espelho para que ela pudesse manifestar o fundo dos seus corações, a motivação das suas almas. As primeiras 4 bem-aventuranças, ou os primeiros 4 sinais ou marcas do caráter de um verdadeiro regenerado, manifestam na sua atitude ou na sua relação com Deus, né? O seu reconhecimento da sua total incapacidade espiritual de oferecer a Deus algum favor, alguma coisa, de que o homem é um pecador que se desviou plena e completamente do seu propósito original, que ele se encontra numa situação de falência espiritual e não tem com o que negociar com Deus ou atrair de Deus o seu favor ou atenção e reconhecer a sua real miséria espiritual. E não somente o reconhecimento disso diante de Deus, o bater no peito como aquele pecador, aquele publicano, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou isso mesmo, mas chorar e lamentar a sua culpa e a sua condição, chorar e lamentar a sua incapacidade de responder a Deus, chorar e lamentar a sua completa miséria de não poder cumprir, obedecer, observar o que preceitua a Deus na aliança que ele fez com o homem. Então, é se quebrantar diante de Deus arrependido e chorar a sua condição. Essas pessoas que reconhecem o seu real estado de miséria e lamentam e choram quebrantados, elas serão consolados pelo consolo da cruz, e essas pessoas herdarão o reino dos céus. É o ensino das 2 primeiras bem-aventuranças. Se tornarão diante de Deus pessoas mansas, quebrantadas, submissas a Deus e a sua vontade, recebendo de Deus com gratidão o que vier à sua vida. Porque tudo a partir dessa graça salvadora é lucro para a vida de um cristão que reconhece o favor e a graça de Deus sobre ele. Então ele é uma pessoa mansa, quebrantada no trato com Deus, obediente a Deus. E essa pessoa passa a ter um interesse diferente do que ele tinha antes, porque antes o seu interesse era para si mesmo, para seu próprio prazer, para sua própria felicidade, para sua própria realização. Agora, a fome que ele tem, a sede que ele tem, é de ver as coisas de Deus, a sua justiça manifesta no mundo. Ele entende a oração que Jesus passou a ensiná-los aqui no mesmo Sermão do Monte, de que eles deveriam procurar em primeiro lugar a glória do nome de Deus e não a glória do seu próprio nome, que eles deveriam procurar o reino de Deus ser estabelecido na terra e não o seu próprio domínio e querer, né? Que eles deveriam querer que a vontade de Deus seja feita na sua vida e na terra, e não a sua vontade ser feita na vida e na terra. Ele deveria focar a sua vida nas coisas de Deus, na sua justiça, sabendo que as outras coisas lhe seriam acrescentadas pela bondade de Deus.
A prioridade da sua vida são as coisas de Deus. Ele passa a ter fome e sede da justiça de Deus. Então essas 4 bem-aventuranças, ou essas 4 primeiras características de caráter, apontam para a relação do homem regenerado com o seu Deus. As 4 bem-aventuranças seguintes, que as 2 primeiras dessa segunda sessão, que nós já vimos no domingo passado, os misericordiosos e os limpos de coração, apontam para a nossa relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. A minha atitude agora, diferente e transformada em relação a Deus, vai desembocar na minha atitude em relação com o meu próximo, com o meu semelhante. Eu vou usar para com o outro da mesma misericórdia que Deus usou para comigo. Né? Eu não vou querer, né, ao ver alguém pecar contra mim, reagir ao seu pecado, querendo ver a justiça contra ele, mas eu vou usar de misericórdia. Eu vou entender que as pessoas vão pecar contra mim da mesma forma que eu pequei e ainda continuo pecando contra Deus e encontro em Deus a sua misericórdia quando eu, arrependido, confesso a minha incapacidade de obedecer e choro e lamento isso. Como Deus usou de misericórdia com a minha vida, também eu deveria usar de misericórdia para com as outras pessoas, me colocar no lugar delas. Essa é uma atitude de comportamento e de caráter de uma pessoa regenerada no trato com as outras pessoas. Eu sei que, como eu, todas as outras pessoas são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Eu sei que, como eu, todas as pessoas que convivem comigo também são espiritualmente miseráveis. Eu sei que, como eu, das vezes que eu decepciono e transgrido a vontade de Deus, essas pessoas me decepcionarão e transgredirão contra mim. E eu deveria tratá-las da mesma forma que eu gostaria que Deus me tratasse em sua misericórdia. Então, a palavra de Deus nos ensina que felizes e bem-aventurados são aqueles que exercem misericórdia para com o outro. Essas pessoas alcançarão de Deus misericórdia. E bem-aventuradas as pessoas que são limpas de coração, porque elas verão a Deus. E nós vimos que no Salmo 24, que ser limpo de coração é não alimentar o nosso coração falsidade. É no trato com as outras pessoas sermos transparentes e o mais sincero possível nas nossas motivações. É tirar do nosso comportamento e trato com as outras pessoas a malícia, a segunda intenção. É ser franco, aprender a ser franco, aprender a ser honesto no trato com os outros e nunca fazer absolutamente nada com a outra pessoa com o fim de prejudicá-la. Ser limpo de coração é uma característica de caráter que segue aquele discípulo de Jesus, e isso se manifesta no trato com as outras pessoas. Agora, nos resta observar as 2 últimas características de caráter de um regenerado, de um discípulo de Jesus. O verso 9 e o verso 10 nos traz essas 2 marcas, ou esses 2 sinais, que da mesma forma que se manifestarão todos os outros na vida de um regenerado, essas também se manifestarão. Bem-aventurados, diz o verso 9, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é a afirmação e o ensino de Jesus aos discípulos. O que significa, então, essas 2 últimas bem-aventuranças? Qual a relação que há entre elas? O Senhor começa nos dizendo que feliz, ou satisfeito, ou pleno de satisfação íntima e pessoal são aqueles que são pacificadores, ou que promovem a paz. Essa é a ideia do texto. Esses que promovem a paz serão chamados filhos de Deus.
para que a gente compreenda melhor o que isso significa no trato do homem com o seu semelhante, eu queria chamar a sua atenção para o conselho de Paulo, para a intervenção do apóstolo Paulo na igreja em Éfeso, quando ele, na sua saída de Roma, daquela primeira prisão, ao passar pela cidade de Éfeso, juntamente com Timóteo, com Lucas, ele percebe alguns problemas naquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, é convencido a deixar ali Timóteo para orientar a igreja quanto àqueles problemas que foram percebidos por eles no pouco tempo que estiveram ali. O apóstolo Paulo segue viagem com Lucas para a região da Macedônia e de algum lugar da Macedônia escreve então a primeira carta, dando a Timóteo uma segurança de como ele deveria enfrentar os problemas, porque os problemas eram graves na igreja, e Timóteo temia por sofrer resistência da liderança na igreja em Éfeso. Quem sou eu, um jovem pastor, chegar numa igreja forte, grande, poderosa, estratégica como a igreja em Éfeso na Ásia o era, com líderes fortes, bem preparados, e repreender alguns problemas e pregar sobre algumas coisas que eu sei que afetariam diretamente a igreja? Como é que eu poderia exortar a igreja, sendo eu apenas um jovem pastor? E Paulo então lhe escreve uma carta, uma epístola, com autoridade e com peso apostólico, né? Quem está escrevendo é Paulo, dando a Timóteo a autoridade para agir em seu nome, enfrentar, exortar e ensinar aquilo que o apóstolo Paulo detectou e o orienta. Entre esses problemas percebidos, havia um problema que Paulo enxergou juntamente com a equipe e que agora estava dando a Timóteo autorização apostólica para orientar, aconselhar e lidar com a igreja de Éfeso, como enviado por Paulo. No capítulo 2 da primeira carta, nós vemos um problema ali detectado pelo apóstolo Paulo, um segundo problema que ele vai tratar de forma objetiva e que vai nos ensinar e nos ilustrar o que significa ser pacificador. O que estava acontecendo é que, a partir do incêndio de Roma, houve uma perseguição contra os cristãos em todo o Império Romano, uma perseguição movida pelo próprio Império agora, não mais por questões religiosas de judeus, mas agora uma perseguição oficial do Estado romano contra o cristianismo. E foi de fato uma perseguição complicada, porque houve massacres, porque pessoas estavam sendo presas, porque se baixou uma lei e um decreto para que toda pessoa que denunciasse uma família ou alguém ou um vizinho como cristão teria como recompensa da denúncia o espólio dos seus próprios bens. Então você imagine o clima agora, você que fez um esforço para comprar, para financiar seu imóvel, seu apartamento, comprar seu carro, tentando colocar no contexto de hoje, se o governo baixasse um decreto para que todo aquele que fosse evangélico, sinônimo de homofóbico, seria denunciado às autoridades públicas, seriam presos e os seus bens tomados e os seus bens repassados para aqueles que denunciassem. Então, o clima era de insegurança, de instabilidade. Os cristãos começaram a perder seus bens, a perder sua liberdade, a perder sua vida, a perder sua cidadania, a perder sua paz. Muitos homens foram presos e mortos em torturas pelo Império Romano. Mulheres perderam seus maridos, filhos, os seus pais. A igreja estava sobrecarregada de mulheres desamparadas, de viúvas, de crentes que perderam a vida. Todo esse clima gerou nas igrejas cristãs um sentimento de rebelião e de revolta contra a autoridade instituída. Um sentimento de mágoa.
E isso começou a fomentar um princípio de insurreição, de se levantar contra a autoridade, de defender a família, de defender os seus direitos, de defender a sua liberdade. E os cristãos começaram a se armar. E a se armar de sentimento de ira e de revolta contra as autoridades instituídas. Paulo, então, ao observar esse clima na igreja em Éfeso, escreve a carta de 1 Timóteo, e no capítulo 2, ele exorta, orienta Timóteo a pregar isso aos cristãos que estavam alimentando esse tipo de sentimento de ira e de insurreição contra a autoridade instituída. Ele diz no versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta a Timóteo: antes de tudo, insisto ou exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, ou todos os tipos, ou todas as classes de homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Paulo diz: para isso eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Nós não podemos, em hipótese alguma, em situação nenhuma, interpretar ou fazer uma afirmação de qualquer texto fora do contexto. Toda a Escritura foi escrita dentro de uma realidade prática. E o ensino da Escritura, para fazermos a interpretação correta e tirarmos o ensino correto da Escritura, tem que ser compreendido. O que estava acontecendo ali para que o apóstolo Paulo, então, pudesse usar dessa palavra? O que estava acontecendo é que os homens estavam se rebelando contra as autoridades, estavam se voltando contra a autoridade, um ressentimento, uma mágoa contra o Estado romano, contra os governantes romanos, contra os exércitos romanos que estavam praticando injustiças contra os cristãos, se levantavam e criavam um tom de animosidade entre os homens na igreja, que começavam a pensar em reagir a essas injustiças, a essas arbitrariedades. E Paulo diz: não façam isso, isso é loucura. Não façam isso, essa não é a proposta de Jesus. Vocês lembram quando ele foi preso lá no Getsêmani? Como Pedro havia feito uma promessa de que estaria disposto até morrer, caso fosse isso, para defender Jesus. E arruma uma espada em algum lugar e leva consigo a espada, porque advertido por Jesus de que ele seria entregue nas mãos das autoridades. Pedro então diz que vai defendê-lo, quando Jesus havia dito que todos eles fugiriam e o deixaria só. Pedro diz: eu não. Então, quando lá no Getsêmani a turba vem acompanhado por Judas, que seria aquele que entregaria Jesus e apontaria para Jesus, em meio à escuridão daquele jardim secreto que Jesus se retirava com seus discípulos, Judas se apresenta ali, carregado de um grupo de pessoas com pau, porretes, e junto com a guarda romana para prender Jesus. O que acontece é que Pedro saca da espada para defender Jesus, agride, vai para cima de um soldado e fere o soldado, e Jesus repreende a Pedro, mandando que Pedro guarde a sua espada, porque não haveria ninguém que fizesse aquilo. Fala no outro texto que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Afirma para Pilatos que se ele quisesse, Pilatos não teria sobre ele nenhuma autoridade para crucificá-lo. Se ele quisesse, ele
clamaria ao Pai e o Senhor enviaria uma legião de anjos para o libertar, mas não era isso, né, que ele veio fazer. Ensinando que ser pacificador é a proposta de Jesus. E ser pacificador significa anunciar a única esperança para o mundo. Ao invés de vocês se utilizarem de armas para enfrentar as injustiças das autoridades contra vocês, eu peço a vocês que vocês pratiquem a oração por essas pessoas, que vocês dobrem os joelhos nas suas casas, que vocês supliquem, que vocês orem, que vocês intercedam, que vocês agradeçam a Deus pela oportunidade de poder levantar a voz em favor de todos os homens, de todos os tipos de pessoas, inclusive daqueles que perseguem vocês, das autoridades que estão cometendo justiça contra vocês. Orem a Deus por suas conversões. Orem a Deus pela intervenção de Deus na vida das autoridades romanas. Orem a Deus para que o Senhor estabeleça o seu reino, para que Ele faça a sua vontade na terra e glorifique o seu nome na vida das autoridades romanas e leve esses homens à conversão, leve esses homens à mudança de vida. Orem em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Só então, ou só assim, vocês vão viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Não é derrubando esse governo injusto que vocês vão gozar paz e liberdade. Só há um jeito para transformar essa sociedade, diz Paulo à igreja em Éfeso. Ore, peça a Deus a sua intervenção, a sua visitação, para que Ele transforme a vida dessas autoridades. Aí sim vocês vão viver vida tranquila e mansa. Aí sim o Estado estabelecido vai ser justo. Aí sim vocês vão viver com piedade e com respeito. Isso é ser pacificador, anunciador e promotor da paz. Para isso, conclui Paulo, eu fui designado pregador e apóstolo, proclamador da única verdade que pode mudar um coração ímpio e perseguidor num coração quebrantado e justo. Paulo foi exemplo disso. Ele foi perseguidor da igreja. Ele fala aos Gálatas isso. Eu antes, na minha juventude, me destacava entre os jovens judeus, porque eu era zeloso da lei. Eu persegui a igreja de Cristo, eu peguei a autorização das autoridades para prenderem os cristãos em todos os cantos que eu fui. Eu consenti na morte de alguns. Eu era um perseguidor e o Evangelho me alcançou, me atingiu, me transformou e me fez agora um promotor da paz, um promotor da reconciliação, um pacificador. Ser pacificador, meu querido, então, aqui em Mateus capítulo 5, é a pessoa que anuncia ao mundo a paz que Deus propõe em Cristo Jesus. Os homens estão em guerra com Deus, estão separados de Deus por causa do pecado. E Deus, em Cristo, propõe à raça humana reconciliação, estabelecer a paz entre Deus e os homens através da cruz. Ser pacificador é você, então, promover essa paz entre o homem e Deus, entre o homem e o homem. É você intervir para dizer aos Efésios, não adianta vocês quererem pegarem armas para enfrentar as injustiças das autoridades. Preguem a paz, orem pela conversão dessas pessoas, e vocês vão viver vida tranquila e mansa. Vocês serão promotores da reconciliação ou da paz que Deus propõe em Cristo Jesus. Se transforma a sociedade assim. O homem precisa de Deus. Preguem essa verdade, anunciem essa verdade, e vocês serão pacificadores e serão chamados filhos de Deus. Assim como Jesus veio estabelecer a paz na cruz, a reconciliação do homem com Deus, vocês são essas pessoas que anunciam essa verdade, e vocês serão também identificados e chamados filhos de Deus. Mas
Não se engane. Se como características de uma vida transformada, vocês vão mostrar misericórdia, vocês vão ter motivações sinceras e honestas no trato com os outros, vocês vão promoverem a paz, isso não significa dizer que a vida de vocês serão tranquilas, que a sua vida será tranquila. Não significa dizer isso. O cristão precisa ter consciência de uma coisa, que mesmo vivendo assim, usando de misericórdia para com as outras pessoas, mesmo procurando ter motivações honestas e sinceras no trato com os outros, mesmo sendo uma pessoa que procura a reconciliação do homem com Deus e promove isso, vocês serão perseguidos. Vocês sofrerão perseguição, porque a perseguição também é uma marca de um regenerado. Por favor, entendam isso. Nós não fomos chamados a esse mundo para não ter problemas com esse mundo. Se nós formos cristãos verdadeiramente, nós sofreremos perseguição. É o mesmo Paulo que diz isso a Timóteo. Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição. Essa é uma marca, esse é um sinal do cristão. Ele sofrerá perseguição. Sofrerá perseguição do inimigo. É ele quem promoverá a perseguição. É ele quem tentará fazer a nossa vida um inferno. Ele não pode mais tocar naquele a quem Deus salvou, aquele a quem Deus elegeu. Ninguém pode tirar um crente das mãos de Deus. Jesus afirma isso. Satanás não tem poder para isso. Ele não pode mexer ou estragar com a vida de um salvo, no que diz respeito à sua salvação, à sua alma. Mas ele pode investir contra a sua vida, tentar fazer da sua vida um inferno. Ele pode isso. Eu tenho garantias de que o Senhor está comigo, mas eu não tenho garantias de que o mal não me baterá à porta. O Senhor Jesus mesmo deixa claro isso. No mundo vocês terão aflições, mas não percam ânimo, porque eu venci o mundo. Ele deixa claro isso. Se perseguiram a mim, que sou o Senhor, perseguirão a vocês também. Satanás vai investir contra a vida dos crentes, contra a vida da igreja. Ele é nosso real inimigo. Ele vai usar situações, pessoas e até pessoas próximas para nos atingir, para prejudicar a nossa vida. Mas a nossa luta, Paulo lembra, não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Satanás vai tentar nos confundir nisso, para nos fazer, para criar inimizade entre pessoas. Mas quando eu perco o foco de que a minha luta é contra ele, de que ele vai tentar fazer da minha vida um inferno, então eu perco a perspectiva e de fato consigo, ou deixo que ele consiga alcançar na minha vida alguma coisa. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui o Senhor faz esse desafio. Como alguém que é perseguido pode ser feliz? Como alguém que é perseguido pode gozar dessa satisfação íntima de alma? Né? Tiago nos ajuda a ter uma perspectiva diferente, nova, acerca do que isso significa. Lá no capítulo 1 da carta de Tiago, ele diz no versículo 2 em diante, que a gente deveria ter uma visão diferente das dificuldades que nos sobrevêm, que nós deveríamos, em vez de nos entristecermos ou de nos abatermos, deveríamos ficar felizes com as dificuldades. Mas por que isso? Será que a vida de um cristão é uma vida onde ele tem prazer no sofrimento? Não é bem assim, mas, por outro lado, a provação, a dificuldade que sobrevém, vai servir para uma coisa proveitosa na vida de um verdadeiro cristão. E Tiago diz isso, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabedores que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente.
Ou seja, o que Deus quer com a perseguição em sua vida, o que Deus quer quando Ele permite que provações venham sobre você, é lhe tornar uma pessoa madura na fé. A palavra perfeito tem essa conotação aqui no verso 4. Uma pessoa íntegra na sua fé e uma pessoa preparada para toda boa obra, em nada deficiente. A provação, a dificuldade que sobrevém, permitida por Deus, me dá a condição de poder crescer espiritualmente, crescer em maturidade. Então, por isso, Tiago diz, tenha por motivo de toda alegria o perceber provações se aproximando da sua vida, porque isso vai lhe dar a condição de crescimento espiritual. Deus não permitiria que as provações viessem se elas não tivessem um fim proveitoso. É isso que Tiago tenta fazer com que os cristãos percebam, que eles coloquem essa lente na sua vida, que eles procurem entender que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produzirá neles perseverança. Tenha consciência disso. E nessa consciência, ao ver as provações chegarem, verem as dificuldades baterem à sua porta, ao perceber as perseguições, tenha por motivo de toda alegria. Porque são oportunidades que Deus está lhe concedendo de crescimento espiritual. É muito difícil a gente conceber isso e viver dessa forma. É muito difícil a gente ter esse ângulo da vida por causa da influência. O que eu já falei no domingo passado também, que foi abordado na lição da nossa escola dominical no domingo passado, desse hedonismo que tomou conta da vida da igreja, que tomou conta da vida dos cristãos, que nós achamos que, porque somos filhos do rei, vivemos uma vida sem problemas e que o objetivo final da minha vida é que eu viva feliz e tenha prazer e que tudo dê certo. Quando a Bíblia diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Que um dos sinais na vida de um cristão constantes é que ele sofrerá perseguição. Que bem-aventurado o homem que entende isso. Feliz é o homem que sofre perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. E aí, então, a única bem-aventurança onde Jesus, então, trata com mais esclarecimento ou mais profundidade. No verso 11 e verso 12, ele, então, elabora mais essa bem-aventurança, porque ele sabe que talvez seja mais desafiadora, não é? Viver uma vida feliz e satisfeita diante da perseguição. Viver uma vida realizada diante do sofrimento. A vocação da igreja é o sofrimento. A vocação do cristão é o sofrimento. E muitas vezes nós não queremos o sofrimento, nós não queremos isso para a nossa vida. E Jesus está dizendo, quem quer vir após mim, vai ter que negar-se a si mesmo. Vai ter que assumir a cruz, o sofrimento. Vai ter que seguir-me. Há um preço. Mas eu garanto a vocês que vocês vão gozar paz interior. Eu garanto a vocês que vocês vão ter aflições no mundo, mas eu venci o mundo e vocês vão ver na certeza de que vocês são mais que vencedores. Eu garanto a vocês que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu dou garantias a vocês de que nos momentos difíceis os céus se abrirão diante de vocês e vocês verão o Filho de Deus em pé, esperando vocês. Eu garanto a vocês que a perseguição, que as injustiças, que as difamações, que as injúrias não trarão prejuízo à alma de vocês, ao interior de vocês. Bem-aventurados sois, diz o verso 11, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não se abata, não se entristeça, não esmoreça, não entregue os pontos, diz o versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim
perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é a história do povo de Deus. Sofrer perseguição. Essa é a história dos profetas. Jesus diz lá em Mateus capítulo 23 que todos eles foram mortos por pregar o Evangelho. Vocês sofrerão perseguição. Estão dispostos a isso. Vocês enfrentarão provações e dificuldades. Estão dispostos a isso. Vocês vão ter que enfrentar o sofrimento por causa do meu nome. Estão dispostos a isso. E veja o nosso grande desafio como igreja. Vivemos numa sociedade que não suporta o sofrimento, que não quer o sofrimento. Igrejas que pregam isso geralmente se esvaziam. Igrejas que enchem são aquelas que pregam a prosperidade. Aquelas que, se você seguir a Cristo, tudo irá bem na sua vida. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 13 em diante, ele trata do mesmo assunto, exortando a igreja a estar preparada para esses momentos de perseguição. No verso 13 ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. É isso que espera você. Eu fico preocupado com as discussões nas redes sociais por causa dessas questões aí da PL 122. Por causa dessas questões aí da homofobia. Fico preocupadíssimo com o que tem se instigado entre cristãos. De fato, eu às vezes percebo que o diabo tem alcançado alguma coisa que a gente está lutando para que ele não alcance. É instigar no nosso coração um espírito aguerrido com relação a essas coisas. A igreja parece-me que se tornou uma igreja muito cidadã, num sentido mal da palavra, num sentido bom da palavra. A gente parece que partiu para a vida política para reivindicar direitos. Eu fico pensando, o evangelho não precisa dessa defesa. Não somos nós que vamos defender a Cristo ou o evangelho. Há uma má interpretação quando colocamos textos desse como que a gente deveria lutar juntos pela fé evangélica. Lutar juntos pela fé evangélica não é se colocar em debate público contra algum tema que atinja o evangelho. Necessariamente não é isso. Lutar junto pela fé evangélica é você pregar o evangelho e promover a reconciliação do homem com Deus. E eu fico preocupado, porque, a exemplo de alguns nomes que estão na mídia, assumindo pelo menos uma postura que nem ainda foi declarada pela pessoa, mas que os movimentos contrários estão fazendo um inferno contra isso, aí a gente percebe levantar-se um clamor para que os cristãos se envolvam nessa luta de forma aguerrida e lute pela justiça por fulano, beltrano ou ciclano, quando às vezes a vida de fulano, beltrano ou ciclano, noutros pontos de comportamento cristão, são completamente comprometidos. Eu tenho um receio dessa discussão das cantoras aí brasileiras,
da Joelma, do Calypso, assumir uma postura a favor do casamento e da família, né? E ser massacrada pela mídia por causa disso, enquanto a Daniela Mercury assume uma relação homossexual, não homoafetiva. Porque relação homoafetiva eu tenho com meu pai, relação homoafetiva eu tenho com meu irmão, relação afetiva eu tenho com meu filho, relação homoafetiva eu tenho com muitos irmãos que amo de paixão, homens, mas nem por isso sou homossexual. O diabo é astucioso para confundir a conscienciamento das pessoas com uma linha de pensadores, de pseudo-intelectuais que querem aliviar palavras que por si mesmos são pesadas. Pessoas que têm desejos e relações sexuais com pessoas do mesmo sexo não têm relações homoafetivas, têm relações homossexuais. E é esse o nome. Eu quero declarar que eu tenho uma relação homoafetiva com... Não, meu filho. Homoafetiva eu tenho relações homoafetivas. Não alivie palavras. Agora eu me preocupo, porque aí vamos fazer um apoio a uma Joelma, a um grupo Calypso, que promove promiscuidade em suas músicas, em suas festas. Mas se diz evangélico, ou se diz evangélica. Como pode isso? A estratégia de Satanás é exatamente essa, trazer confusão. Parece que está muito mais à frente do que apenas um aspecto de cara. Tanto na comissão dos deputados dos direitos humanos, como também nessa discussão e as redes sociais. As pessoas cristãs ficam aqui discutindo para assumir uma posição em defesa desse ou daquela pessoa, quando essa ou aquela pessoa provavelmente será usada para envergonhar o nome de Cristo em outras áreas. E aí eu digo, o prejuízo parece ser maior. Ser pacificador e ser perseguido é uma relação estreita, e todo cristão tem que entender isso e assumir esse compromisso. Nós não podemos silenciar acerca do testemunho da nossa fé, mas nós não podemos nos comprometer numa briga de direitos. Não é essa a questão. A questão é Cristo. Eu não vou negar o nome de Cristo, eu não vou me envergonhar do Evangelho que é Cristo, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não vou ser usado e induzido para entrar em batalhas que favorecem A, B ou C politicamente, ou que compromete o nome do Evangelho por causa de condutas de pessoas que vivem uma vida artística comprometedora, pelo menos no ambiente em que vive, né? Mas defende alguns princípios da família. Eu posso até dar apoio com relação ao princípio que a fulana defende, mas não porque é evangélica. Eu posso dar apoio a uma postura de um deputado, de um cidadão que defende isso, mas não porque ele é pastor. Porque o lugar de pastor não é estar num congresso ou na Câmara dos Deputados, é para estar em igreja. Não é? Eu tenho que ter um cuidado com isso. Tenho que ter consciência que nós sofreremos perseguição, injúrias. Mentirão e dirão todo mal contra nós. Mas isso não deveria me abater. Isso deveria ser uma autenticação da minha história enquanto igreja. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram os cristãos antigos que foram mortos em arenas. Vocês têm que ter a disposição de sofrer pelo nome de Cristo, se essa for a imposição de Deus para a nossa vida enquanto igreja. Porque o cristão que quer se dar bem e não ter sofrimento na vida, esse não pode ser cristão. Quem quer vir após mim, negue os seus próprios interesses pessoais, seus projetos de vidas pessoais, para assumir o projeto de vida que é do reino. Quem quer vir após mim, tenha disposição de pegar a cruz, porque sofrimento virá sobre você. Não há outro caminho para seguir a Cristo senão esse caminho.
Bem-aventurados pacificadores, eles serão perseguidos. Bem-aventurados perseguidos por promoverem essa paz. Serão chamados filhos de Deus. Deles é o reino dos céus. Não se entristeçam, se alegrem, regozijem, exulte. Grande é a vossa recompensa e o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram a igreja em todas as épocas. Perseguirão também vocês. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem de vida, para podermos viver o Evangelho em sua inteireza, para sermos comprometidos com o reino de Deus e com a proposta de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante dele nesse momento agora. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos como igreja do Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus, rever alguns conceitos que talvez estejam influenciando o nosso comportamento e a nossa conduta nos nossos dias. Muitas vezes temos vivido, Senhor Deus, assimilando sem nem perceber essa cultura do mundo, onde nós vivemos para o nosso próprio prazer e bem-estar. Nós vivemos para os nossos próprios projetos pessoais. E nos finais de semana nós vimos a igreja para compensar, Senhor Deus, às vezes que a gente não tem tempo para viver o Evangelho e compromisso de viver os valores do Evangelho. Nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus, nos ajude a viver uma vida com sabedoria, com discernimento, para a glória do Teu nome. Nos faça, Senhor Deus, promovermos a paz e a reconciliação proposta na cruz de Jesus. Que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, vergonha de Cristo, por ter a consciência plena de que é o único poder para levar um homem pecador à salvação. Pai amado, nos faça ter consciência que assumir esse compromisso de vida com Cristo redundará em perseguição, em injúria, que Satanás vai investir contra as nossas vidas usando situações, pessoas, para inibir a igreja na sua missão e vocação. Mas, Senhor Deus, nós queremos assumir um compromisso contigo, de que essas coisas não vão nos paralisar, não vão nos amedrontar, não vão nos inibir. Ao contrário, Senhor Deus, queremos assumir essa bandeira, essa postura, essa marca, de que estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus, se isso é o que nos vai ser imposto, como afirma a Tua palavra. A nossa vida não tem importância para nós mesmos, ó Senhor. Queremos assumir essa postura como discípulos de Jesus e cristãos, a não ser fazer a Tua vontade, viver para a glória do Teu nome, sofrer o tipo de injúria, mentira ou perseguição que sobrevier, entregando ao Senhor a nossa causa e a nossa justiça, porque Tu és o reto juiz e Tu mesmo darás a paga a cada um segundo os seus merecimentos. Ó Pai amado, guarda o nosso coração, para que a gente não se corrompa, para que a gente não se confunda, para que a gente não se comprometa com outra coisa que não a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Queremos ser igreja assim, Senhor. Queremos ter consciência de que a nossa vocação não é para nós mesmos, mas sim para o reino de Deus. E queremos pagar o preço disso, seja ele qual for. É a nossa oração ao Senhor, é o nosso compromisso contigo, é o desejo da nossa alma e do nosso coração. Dá-nos graça, visita-nos com o Espírito, porque sem a atuação do Teu Espírito Santo nós não conseguimos viver assim, de acordo com a Tua vontade. Que essas marcas de um verdadeiro cristão sejam produzidas na nossa vida pelo Teu Espírito, apareçam como características do nosso caráter e conduta com o Senhor e com os nossos irmãos. Faça isso, Senhor Deus, acontecer na nossa vida, e nós teremos prazer e alegria de alma diante do Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.